did it! Next stop, Andy! Wait a minute. I just lit a rocket. Rockets explode! Bom, então você já usou apps para tentar aprender inglês, mas percebeu que são praticamente iguais. Só tem gramática, exercícios chatos. Aí você só quer aprender para entender músicas, filmes e quando viajar, não se sentir perdido. Será que existe algo mais divertido? Então eu reforço, não existe fórmula mágica, mas há opções que agradam a certas pessoas. Depende muito. Um filme da Disney, que você provavelmente já conhece, e colocá-lo em inglês pode ser uma excelente opção, como eu vou fazer neste vídeo. Com a minha análise de uma cena de Toy Story, se você prestar atenção, vai aprender muito. Ampliar vocabulário, melhorar sua compreensão, listening e pronúncia do idioma. Então bora pro vídeo e sem enrolação. Bom, então aqui já é o primeiro trecho, que também faz parte da introdução, e aqui logo à direita temos as falas para analisarmos. Então eu já vou começar com as traduções. Aqui, primeiramente, o que o Buzz falou. Você conseguiu! Próxima parada, Andy. Aí o Woody respondeu: espere um pouco, acabei de acender um foguete. Aí depois ele falou: rockets, foguetes, explode. Quer dizer, ele ia falar o explodem. Foguetes explodem. Rockets explode. Entendeu? Então ele ia falar: ah, foguetes explodem. Mas aqui, na hora, lançou o foguete, nem deu tempo dele terminar de pronunciar a palavra. Enfim. Veja só o did que tá em amarelo. Isso daqui é o passado do do. E não quer dizer o Buzz, quando ele falou you did it, não necessariamente ele falou você fez isso. Cuidado com essas traduções literais, tá? Como eu sempre falo nos vídeos, eu falo justamente para as pessoas gravar na cabeça. Tem gente nova no canal que pode cair neste vídeo e eu acabo ensinando também. Cuidado com as traduções literais, porque você pode acabar entrando na noia, você pode ficar neurótico, e ninguém quer isso para você. Eu não quero, pelo menos, isso para você. Então, é normal a pessoa traduzir, ah, you did it, quer dizer, você fez isso, mas isso daí não soa tão natural quando você for traduzir para português. Tá? Uma tradução que é mais natural, que faz mais sentido em português, é, você conseguiu. Nossa, você acendeu o foguete, é isso aí e tal. Então, esse you did it não quer dizer você fez isso. Não. Essa tradução como ficaria? Você conseguiu. Ponto. O Woody conseguiu acender o foguete. É isso. Depois, next stop. Esse stop que tá em sublinhado não quer dizer um verbo, não é um verbo necessariamente. Tem gente que pode falar, ah, stop é verbo, quer dizer parar. Não, não é isso também. Até porque claramente dá pra ver, ó, next stop. Isso daqui já dá uma dica, né? Next. Próxima parada. Stop é parada. Aqui é substantivo, ok? Cuidado pra você achar que, ah, stop necessariamente é um verbo sempre. Não, nem sempre. Tem palavras que pode ser um verbo, mas em outros contextos pode ser um substantivo. Então, neste caso, stop é substantivo. Stop não é aquela da placa de pare que você vê no trânsito. Stop quer dizer pare. Não. Aqui next stop quer dizer próxima parada. Tá certo? Próxima parada, Andy. O Andy estava num carro lá na frente do caminhão, que eles estavam atrás do caminhão e o Andy estava lá na frente. Aí depois ele estava perseguindo o Andy. E é por isso que o Buzz, né, de acordo com o texto, ele falou: próxima parada, Andy. É isso, tá? Conforme você for vendo aqui os episódios, você vai entender esse contexto também, um pouco do contexto. Mas aqui o grande foco é o inglês, é o aprendizado do inglês, obviamente. Então aqui, wait a minute. Olha só, wait a minute. Veja só a tradução literal e a tradução natural. A tradução natural poderia ficar assim: ah, pera um pouco. O Woody ele falou: ah, pera um pouco. Eu acabei de acender o foguete, né? Foguetes explodem. Então, se for pensar numa tradução mais brasileiresca, ah, pera um pouco, pera um minuto, sabe? Pera um pouco, pera aí. Mas aí, se for pensar numa tradução literal, você pode pensar assim: ah, esperar um minuto. Wait a minute, espere um minuto. Até que tem cabimento, mas eu tô pensando mais naquela tradução natural, sabe? Eu sempre tento me esforçar pra enxergar isso. Então, podia ficar, ah, pera um minuto, de uma forma informal mesmo, e o contexto já tem cabimento também, tá bom? Tem gente que pode achar que tradução literal é errado. Não, mas nem sempre é errado. Eu só digo que pega esse caso aqui em cima, you did it. Se for fazer uma tradução literal, ao pé da letra de cada palavra e tentar fazer uma junção, tem hora que não faz sentido. Mas aqui, por exemplo, se eu for até fazer uma literal, dá um sentido, mas tenta fazer com que soe melhor pro português quando você for traduzir. Sempre faz esse exercício. Isso daí vai ser bom para tudo quando você for viajar, se for trabalhar com inglês. É isso. Isso daí é uma lição que vale ouro. Isso daí é uma dica de ouro que eu sempre reforço nos vídeos. Aí logo em seguida, I just lit a rocket. Lit, que deixei em amarelo, é passado de light, indicando uma ação recente também.
Então, isso daí é por causa do just. O just, ele já dá uma reforçada, né? Eu acabei, né? Eu acabei de acender um foguete. Ele não falou, I lit a rocket. Eu acendi o foguete. Esse just já tem uma função de acabou. Foi uma coisa no momento, né? I just lit a rocket. Eu acabei de acender um foguete. E lit quer dizer acendeu, acendi. Enquanto light seria acender, ok? Então, parece que nem é o passado de light, mas é. E fica até mais contraído. Fica late. Agora, se for a forma normal, né? A forma base da palavra, sem estar no passado, fica light. E não quer dizer necessariamente luz, que é o substantivo, ok? É a mesma coisa do stop. Tem gente pode achar, é verbo, mas não. Tem hora que é substantivo. Aqui já é um verbo, mas não é o substantivo, lá do light. O light quer dizer luz, tá bom? Pode significar luz em certos contextos, ok? Cuidado para fazer algumas noiadas, algumas confusões aí no meio do caminho. Aí, só para você perceber, tem a palavra next. Next, isso daí é importante você praticar. Tem palavras que eu tenho mais dificuldade de pronunciar, isso daí é normal. E a mesma coisa para outras pessoas que acompanham os vídeos. Olha só, não é nest, aqui é next. Perceba que a transcrição fonética que eu tô mostrando não é para complicar sua vida, pelo amor de Deus. Não, aqui essa transcrição fonética é só para você ter um norte. E aí pode aparecer em outros trechos aí que eu vou te mostrar, e também em outros vídeos que você pode ver no canal de transcrição fonética. Não é para você decorar cada sonzinho, o que significa cada palavrinha das transcrições fonéticas que eu for te mostrando. Não é para fazer isso. Aqui é só para ter um norte. Então, se você for ouvir eu pronunciar, vai ficar como? Vai ficar assim, next. E aqui tem um som de K, então fica next. Então, eu só acho legal te mostrar isso daí para você também praticar em casa e exercitar a sua pronúncia, ok? Porque aqui não é só listening, só compreensão, só entendimento da língua. Eu acho que é legal você também praticar para você também soltar na fala e também a pronúncia, ok? Próximo. Ah! This is the part where we blow up! Not today! Traduzindo, esta é a parte em que a gente explode. O Woody falou. O Woody ele tava com medo do foguete explodir e o foguete ele ia explodir, claro. Mas aí o Buzz respondeu: hoje não. Aí tem aqui, lembra daquele meme, né? Hoje não, hoje sim, que é daquela Fórmula 1, se eu não me engano, mas enfim. Partindo para as observações, aqui o this, que tá em negrito e também sublinhado, cumpre uma função de pronome demonstrativo. Isto aqui, esse momento. Então, o que o Woody ele quis dizer? Esta é a parte, né? Esta é a parte em que a gente explode. Esta. Então, this quer dizer, esta é a parte. Este é o momento em que a gente explode o Buzz. O Woody ele tava avisando o Buzz de que é o momento de explodir. Então, lembrando, pronome demonstrativo. Depois, blow up, que tá em verde, ó, eu até destaquei para você perceber esse phrasal verb. E ainda contém um connected speech. Perceba que é muito comum, para quem não sabe o que é connected speech, falando com as minhas palavras de uma forma bem fácil de se entender, connected speech é um modo de falar que o nativo faz bastante. A gente faz bastante na língua portuguesa e a mesma coisa vai para nativo lá dos Estados Unidos. Por exemplo, nativo lá da Inglaterra. Mas aqui o foco é o inglês americano. E focando no inglês americano, os americanos, os nativos lá dos Estados Unidos, eles fazem isso daí também, o connected speech. Isso daí é como se você juntasse uma pronúncia de uma palavra com a outra. Então, acaba até formando um som só. Então, é só praticando e é só ouvindo que você vai entender o que é esse connected speech. Perceba, blow up. Você pode falar separado, blow up. Mas também você pode usar o connected speech, como faz os nativos. Então fica blow up, blow up. É como se você juntasse o blow e unisse como se fosse uma palavra. Aí você pronunciasse, né? Blow up, blow up. Você pode até falar separado, blow up. Parece que não tem tanta diferença, mas isso daí é um connected speech também. E aí, para tornar mais eficiente na sua fala, você pode falar blow up, que aí já é tudo junto. Ou tem certas colocações que você não necessariamente precisa usar o connected speech, principalmente para quem está iniciando, não tem essa obrigação. Eu acho que é até mais interessante para quem está mais avançado no inglês, né? Já saber desse connected speech. Então, saiba que aqui tem o blow up, por mais que aqui seja bem simples de enxergar essa pronúncia, mas querendo ou não, saiba que tem isso daqui mesmo. Isso daí é batata, isso daí é bem
comum no inglês, connected speech. E também na língua portuguesa, obviamente. A gente faz bastante connected speech, mas a gente já está acostumado a pronunciar certas coisas. Enfim. Então, esse phrasal verb tem um significado de explodir, mas também pode significar enfurecer-se, ampliar, né? Ampliar uma foto, dependendo do contexto. Então, se fosse no passado, seria blow up. Blow up, só por curiosidade que eu tô te mostrando que isso pode acontecer. Tem gente que pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Blow up, tá? Agora tem o blow up. Blow up que é que tem a letra E de elefante. Aí já estaria se referindo ao passado. Mas aqui o Woody, ele não tá falando do passado, ele tá falando do presente. Ele tá falando do presente. Então, essa é a parte em que a gente explode. E não a parte que a gente explodiu. Não. Ele não tá falando do passado, ele tá falando do presente. O momento em que eles provavelmente iriam explodir. Aí depois, not today. Eu até destaquei em vermelho pra você ver que não é no today. Aqui é not. Tem a letra T de tatu. E é uma coisa bem simples, mas a gente pode acabar tendo dificuldade, achando que, nossa, é normal você colocar no today. Mas no today, pra quem já faz imersão, pra quem já acompanha bastante filmes, séries em inglês, enfim, já sabe que no today, sem o T de tatu, é só menos natural no inglês. Isso daí nem existe lá no inglês, tipo no today, sabe? Nesse contexto aqui, claro, pra você falar, você interpretar o sentido de certas colocações. Not today soa bem melhor e claro, isso daí é usado no inglês. Isso daí é bem comum. Agora, se fosse no today, aí você já ia sentir que, nossa, a pessoa não falou direito. Nossa, a pessoa tá falando errado aí no inglês. Então, cuidado. Não é no today. Aqui é not today, de acordo com o contexto. E aqui essa colocação é o correto, ok? Então tem a letra T de tatu. O no today seria um não gramatical. E lembra bastante, como eu já falei, o not today, daquele meme lá. Ah, hoje não, hoje sim. Então, só pra você memorizar melhor, lembra lá do meme da Fórmula 1. E lembrando que não que isso impeça de você falar de forma informal. As pessoas vão entender, mas só que, querendo ou não, vai soar menos natural, vai soar mais estranho se você falar no today, sabe? Nesse contexto, se fosse uma coisa semelhante a esse contexto, né? No today. Não. O americano ia entender, mas já ia soar mais estranho o que você falou. Agora, se fosse not today, isso daí já ia acertar em X, já ia arrasar lá no inglês. Próximo. Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. Traduzindo. Ei, Buzz, você tá voando. Aí depois o Buzz responde. Isso não é voar, é cair com estilo. Então, veja essa parte que tá em amarelo. You're. É uma contração de you are flying. You are flying. E também tá no present continuous, porque tem o ing. Tem o fly, que é o verbo de voar, e tem o ing. Então, a gente traduzindo no geral, você tá voando. Nossa, Buzz, você tá voando. You are flying. Ou você pronuncia you're flying. You're flying, se você for utilizar a contração. Depois, this isn't flying. Olha só que temos outra contração. Então, this is not flying. Esse isn't, que eu deixei destacado em vermelho, para quem não sabe, tem gente que pode saber, tem gente que já acompanha o canal e já pode saber de contrações, mas eu lembro que eu acabo reiterando, eu acabo até reforçando certas contrações, por mais simples que pareçam para alguns, porque tem pessoas novas no canal que chegam e pode não saber dessas contrações. Então, por isso que eu acabo reforçando. Esse isn't é o quê? Is not. Is not é uma contração do is not. Isso daqui é uma contração do quê? Como eu já falei. You are flying. You are flying. You are. Essa é a contração, tá? Do you are. E esse this eu já falei o que significa anteriormente. Você lembra que eu falei do this? O que significa esse this? Esse this é o pronome demonstrativo. This isn't flying. Isso daqui não é voar. É isso que o Buzz está dizendo. Não, isso daqui não é voar. Isso daqui é cair com estilo. Então, esse this é um pronome demonstrativo. Então vamos lá para as pronúncias, ó. Flying. Olha só como é interessante. Tem um som de A. Então fica flying. Depois falling. Aí depois style. Então tenta praticar aí em casa as pronúncias flying, depois falling, depois style. Perfeito? Eu vou até voltar no vídeo só para reforçar essas pronúncias. Vamos lá. Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. Próximo. To infinity and beyond! Buzz, we missed the truck! We're not aiming for the truck. Traduzindo, ao infinito e
além. Isso daí é o bordão do Buzz. O Buzz que costuma falar isso, mas quem falou foi o Woody. O Woody que falou ao infinito e além. Aí depois o Woody ele falou: Ô Buzz, a gente perdeu o caminhão. Aí o Buzz respondeu: Não estamos indo em direção ao caminhão. Eles estavam indo em direção aonde? Indo em direção ao carro do Andy. O mist que tá em amarelo, esse mist é o passado de miss. E aqui também tem a pronúncia com som de T no final. Então, por mais que aqui o mist ele termina na escrita com som de D de dado, aqui na pronúncia termina com som de T. Então fica we missed the truck. We missed the truck, perfeito? Se você for utilizar aquele connected speech, você também percebe que aqui é como termina com som de T, missed. Quando você vai falar o the truck, aqui praticamente você já une essa palavra. Então fica we missed the truck. Perceba que já parece que come essa palavra the. Então fica we missed the truck. Tem um connected speech. Mas, como eu já falei anteriormente, você pode fazer o quê? Você pode falar individualmente. Então fica we missed the truck. Ou você pode adotar o connected speech. We missed the truck. E a gente pode confundir achando que, o mestre Zen tá incentivando a gente a falar rápido, a falar rapidão com connected speech, sabe? Não, isso daí não é falar rápido, isso daí é simplesmente uma coisa que é comum no inglês. Isso daí é comum com os nativos, é comum até mesmo com a gente que tá falando a língua portuguesa, né? A gente faz muito connected speech que a gente acaba não percebendo. Então, pra quem tá aprendendo português, imagina, da forma de como a gente fala, já tá acostumado a falar no dia a dia, parece muito rápido, mas a gente faz muito connected speech. A mesma coisa lá pros americanos, eles também fazem isso daqui, ó. Eles podem falar algo nesse sentido, ó. We missed the truck. Isso daí é bem comum para outras colocações diversas também. Então, lembrando que esse daqui é o passado de mês, e significa perdemos. We missed, perdemos o caminhão. We missed the truck, perdemos o caminhão. Aqui já dá para perceber que é passado, claramente, porque tem o ed. Então, ao invés de miss, aqui é missed. Tá falando do passado. Aqui o aqui o we're não é aquele where com H, e nem o were, que é we're, porque tem uma contração do we are. We are not aiming for the truck. Então, we're, contração de we are. E o not, lembrando, eu até deixei em vermelho para você ver que aqui tá na negativa. Então, o que o Buzz tá falando é o seguinte: nós não estamos apontando para o caminhão, não estamos indo em direção ao caminhão, tá? E esse aiming que é o verbo, que tá no present continuous, tá no gerúndio aqui, gerúndio de aim, que quer dizer visar, mirar, apontar. Então, o Buzz ele não tava indo em direção ao caminhão, ele tá indo em direção ao Andy. Se você for ver o contexto, é para onde eles vão. E conforme você for ver os vídeos, você for vendo aqui os trechos, vai ver que é de fato pro Andy. Próximo. Hey, wow! What is it? Woody! Buzz! Traduzindo então, o que ele falou? Ei, uau! Aí a mãe dele, provavelmente a mãe dele, perguntou: o quê? O que é isso? What is it? Aí ele respondeu: Woody, Buzz, né? Tem o Woody aqui do lado, que é o cowboy, e o Buzz, que é o astronauta, que tá do lado esquerdo. Então, olha só o what is it? What is it que tá em amarelo. Você pode também fazer uma contração aonde? Você pode fazer uma contração com what e o is. Então fica what's it? What's it? Parece que fica estranho mesmo, mas dá pra fazer até essa contração, mas eu acho que soa até melhor, né? Percebendo agora, soa até melhor quando você fala what is it? What is it? Isso daí é bem comum. Ao invés de what's it, sabe? What's it é sua... Esse daí eu quase nem vejo essa contração, mas é uma coisa bem curiosa, né? Deixa seu comentário se você acha que tem o melhor cabimento contração ou não. Mas na minha opinião, tipo, ao meu ver, assim, de imersões, essas coisas, pra mim faz mais sentido what is it? What is it já... Isso daí é bem comum e eu sei que isso daí é a melhor opção para quando você for fazer pergunta desse tipo. E que não necessariamente a mãe do Andy, ela se referiu ao plural, pois acredito que ela não viu os dois brinquedos. Então, ela falou, what is it? Quer dizer, o que é isso? Então, a mãe do Andy provavelmente estava dirigindo, vai ver que nem viu os brinquedos, aí perguntou, o que é isso, né? Tem gente que pode falar, mas por que não falou no plural tudo? De acordo com o texto, vai ver que ela nem viu, vai ver que ela estava dirigindo e tudo mais. Ela só perguntou pro Andy o que é isso, né? É a minha interpretação nesse caso, porque senão ela estaria falando coisas referente ao plural, de forma que se refira ao plural, sabe? Tem gente que pode ficar meio na noia assim, nossa, por que não falou do plural, sabe? Essas coisas. Mas não fica neurótico isso daí, não, tá? Tem hora que é só simplesmente
coisa do contexto, tem coisa que é modo de falar, que a gente não tá acostumado a enxergar, e tá tudo bem. E olha só o connected speech, você pode falar what is it? Mas aqui tem esse connected speech, então fica what is it? What is it? Sabe? Você consegue fazer uma junção de palavras. What is it? Próximo. Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. Traduzindo. Ah, ótimo, você achou eles. Onde eles estavam? Aí ele respondeu, aqui no carro. Aí ela respondeu então, viu? O que eu te disse? Bem onde você os achou. Olha só o found que tá em amarelo. Isso daqui é o passado defined, que quer dizer achou, encontrou. Então, passado defined é found. Tá se referindo ao passado. Depois, then, que tá em negrito e sublinhado, aqui tá se referindo ao plural. Agora perceba que ela se referiu ao plural. You found them. Você achou eles e não it. Entendeu? Parece que é uma coisa que não. Ah, eu tô enrolando e falar essas coisas. Mas não, isso daqui tem importância. Aqui no contexto ela falou it. Mas ela não sabia que era os brinquedos. Brinquedos só que tá no plural. Agora aqui ela falou, them. Então quer dizer eles. Os brinquedos. E olha só que interessante. Você não vai usar o they aqui. Aqui você usa o them, você achou eles. E você não fala you found they. Não, aqui é you found them. Por causa que na construção, quando termina de falar assim, você vai falar o them, quando se refere ao plural. E o them usa-se quando é o objeto da ação. Então, por isso que você vai usar dessa forma como eu destaquei aqui, ok? O they seria sujeito, eles, elas, enfim. Mas eu acredito que você já entendeu. Aqui como objeto da ação, you found them, você os encontrou. Você achou eles. Aqui está se referindo ao plural. E ela não falou you found it. Perfeito? Só reforçando isso daqui. Pra você ver que, olha só o contexto. O Andy falou, que achou o Woody, achou o Buzz e tal. Aí agora ela entendeu. You found them. Você achou eles. Então ela sabe que são os brinquedos. Estão aqui no plural. Enfim. Outra coisa, olha como é interessante. Where were they? E aqui já começa pela pronúncia, né? Que eu gostaria de observar. Where, que aqui tá falando onde. Aí depois were, estavam. Tá se referindo ao plural, a pessoas no plural. Estavam. E o they quer dizer eles. E olha só que não usou them. Where were them? Não. Aqui ela falou where were they, ok? E olha só, where, só reforçando aqui, tá falando onde were. Aqui estavam e o they, eles. Então ela perguntou, onde eles estavam? Onde eles estavam? Então, olha só essa construção aqui. A gente pode acabar achando que até mesmo where e were é a mesma coisa, mas não, tá? Aqui o where com H é uma coisa, o were é outra coisa, o they aqui é para outro uso, tá? Então, é por isso que eu só tô dando uma observada nisso daqui. A gente pode acabar se perdendo claramente. O here quer dizer o quê? Quer dizer aqui. E isso daí é diferente do there. O there quer dizer lá, ali. Mas aqui o here in the car quer dizer o que ele falou. Aqui no carro que eu achei. Here, aqui no carro. Ele não falou lá, sei lá no carro, não. Ele falou here, aqui no carro. E olha só que eu deixei em amarelo o in. Você não vai usar o on ou o at. Aqui você vai usar in the car, quer dizer dentro do carro. O Ed tá falando que achou os brinquedos aonde? Dentro, in the car. Dentro do carro. Aí outra coisa, tem aqui o what did I tell you? What did I tell you? Olha só que tem o did. Eu deixei em amarelo porque tem uma importância com o tell. O tell aqui, ela tá perguntando o que eu te disse. E esse tell, por que ele não tá na forma passada? Por que ele não tá como told? Por que ela não falou told you, que se refere ao passado? Porque o did já cumpre essa função. O did já cumpre a indicação do passado. Então o tell, ele vai ficar na forma base, ele não vai ficar na forma de passado, told, que fica tell, porque o did já cumpre essa função de referência ao passado. Então em perguntas ou negativas com did, que se refere ao passado, o verbo principal fica na forma base. E o right aqui, ele reforça bem, exatamente, justamente, onde você os deixou, ao invés de direita ou certo. A gente pode achar que é uma coisa, mas é outra coisa. Então, right where you left them, quer dizer, bem onde você os deixou, né? E esse left them, veja que tem de novo them e não they. Como eu já termino aqui no final, e tá falando de objeto, então you left them, quer dizer, você os deixou, them. Right where you left them, quer dizer, bem onde você os deixou. Deixou eles, left, que esse daqui já é o passado de leave, tá? Então fica left, tá se referindo ao passado. A forma do passado, né? Lá da forma base, leave.
Aí só demonstrando as pronúncias, então para essa palavra where, que aí já termina com o som de R na pronúncia, e não necessariamente conforme está, exatamente como está na escrita. Então, aqui na escrita termina com o som de E, mas na pronúncia não necessariamente, então fica where. E aqui were tem a forma mais curta de se pronunciar, então fica were. E aqui, se não me engano, é were. Mas eu prefiro a forma curta, então fica were. E aqui em cima, where, e tem o were. E com mais esse vídeo eu tenho certeza que você já expandiu muito mais o seu vocabulário, já melhorou no seu listening, na sua compreensão e até mesmo na prática de pronúncia, de sons, e até interpretar o contexto, porque muitas vezes o contexto já define o sentido de certas palavras, de certas falas, certas colocações e certas expressões, como você já está vendo aqui nesse vídeo, que foi com a intenção de fazer um pouco mais rápido esse vídeo para ver o que as pessoas acham, o que as pessoas gostam. Tem pessoas que gostam de vídeo mais longo, tem pessoas que gostam de vídeo mais curtos. Enfim, vamos ver o que o pessoal mais gosta e tudo mais. Eu tô conhecendo mais as pessoas até hoje, né? Aqui no canal. Eu tenho certeza que com mais esse vídeo, que é bem simples, você já aprendeu bastante. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço àqueles que ficaram até o final e até o próximo vídeo.